concordo, gente. Ele emociona a gente sempre. Vou tentar não chorar amanhã. Pronto. Ok, pessoal. 20 horas, vamos dar início à nossa reunião. Agradecer a presença de todos pela participação. Agradecer ao Patrick por ter aceitado o nosso convite, né? Em nome de todas as casas, quero agradecer a sua presença. E para dar início, o nosso coordenador do TR vai falar sobre alguns assuntos pertinentes aí. E depois a dona Hélia vai apresentar o nosso querido Patrick. Fique à vontade, André. Eu vou fazer a praxe, tá, gente? É parabenizar a todos e aí congratular em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, tá? Os nossos desejos é que a gente tenha um encontro de uma sementeira, assim, bastante farta e que nós saibamos aproveitar tudo isso aí, beleza? Dona Hélia, a senhora pode assumir agora e apresentar o nosso querido Patrick, por favor, e fazer a oração inicial. Eu vou apresentar o tema aqui do nosso expositor, né? Mas primeiro eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa família divulgadora do Evangelho de Jesus, né? Onde Ele nos dá, a cada um de nós, o conhecimento dessa doutrina esclarecedora, né? Com o amparo de Jesus. Então, agradecemos a Deus por isso. E agora, no momento, eu vou fazer a apresentação do nosso expositor, né? Que é o tema dele será Origem da Humanidade. Ele, o palestrante é natural de Nanuque, somos de Nanuque também, né? E o Patrick Pires da Costa é um trabalhador do Grupo Espírita, da Casa de Guará, lá em Itabuna, na Bahia, e também do Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, na Bahia também, jurídico, presidente da Associação Jurídico Espírita do Sul da Bahia e conselheiro da Associação Jurídico Espírita do Brasil. Esse é o nosso expositor espírita, né? Então, ele vai nos expor hoje, falar sobre a origem da humanidade. E radicado em Itabuna, hoje. Então, convido ao nosso irmão Luciano Loyola, o nosso vice-presidente da casa, da ESC, Associação Espírita de César de Moraes, para que faça a prece inicial. Perfeito. Uma boa noite a todos, a todas, né? Como a dona Hélia falou, um prazer a gente estar aqui compartilhando esse momento aqui tão iluminado, né? Tão bom, todos juntos, né? Dessa forma virtual, mas em breve também, com certeza, vamos estar juntos aí nas casas espíritas novamente, né? Deus se permitir. Então, vamos fazer nossa oração. Gostaria de convidar a todos, né? A fechar os olhos e, nesse momento, buscar-se aí do fundo da alma, do fundo do nosso coração, essa conexão com a espiritualidade, conexão com os bons espíritos, irmãos que atendem a nossa região aqui, que com certeza são também os arquitetos desse trabalho espiritual, onde muitos atendimentos, muitas assistências são feitas em localidades no qual essa Semana Espírita está atuando nesse momento. Agradecer ao Divino Mestre Jesus por permitir que nós
façamos, por permitir que essas vibrações alcancem todos os lares, todas as cidades, todas as pessoas, no momento em qual nós vivemos de tanta turbulência, de tanta violência, de tanta agressividade, e que é necessário, mais do que nunca, que a mensagem consoladora, doutrina, esteja presente nos nossos corações, a mensagem do Evangelho seja sempre relembrada, nós permaneçamos fiéis ao trabalho que Cristo delega a cada uma casa espírita aqui presente. Então, rogamos pelo nosso expositor da noite, inspirado pelas falanges do bem, que venha trazer essa mensagem consoladora, de conhecimento, para que nós, com certeza, aprendendo, praticando, venhamos a nos melhorar e criar a construção do reino aqui entre. Muito bem. Que assim seja. Então, vamos convidar, né, o nosso expositor, Patrick Pires, para que ele inicie a palestra dele. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez, meus queridos irmãos, aí dessa região que para mim é tão grata à minha memória, na infância, na adolescência, rogando que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, encha os nossos corações de esperança, de consolação, de resignação, e nos ajude a iluminar a nossa compreensão acerca da nossa origem e dos desígnios de Deus. Para mim é sempre uma felicidade estar aí falando para essa região aí, o extremo sul, e eu acho tão bonito esse trabalho de vocês, né? A Semana Espírita Itinerante, integrando aí as diversas localidades, Mucuri, Nova Viçosa, Itabatã, Posto da Mata e Serra dos Aimorés. Eu tenho uma memória afetiva por Serra dos Aimorés, porque, tendo família em Nanuque, um dos meus tios tinha um pequeno sítio em Serra dos Aimorés, então toda a minha infância e adolescência foi 1 a 2 vezes no ano, tendo durante as férias a oportunidade de ir a Nanuque e passar alguns dias, ali algumas noites frias no inverno, em Serra dos Aimorés, ali no sítio do meu tio. Então, para mim, é sempre uma lembrança muito agradável, né? Isso, mas, sobretudo, pelas pessoas, pelos familiares. E tendo essa oportunidade aí do nosso encontro fraterno, nosso encontro cristão, e que nos passe essa energia, essa ideia mesmo de fraternidade, de pessoas de localidades se unindo, né, se reunindo, convergindo no mesmo princípio, nos faz nos sentirmos mais próximos de Jesus. E hoje, para falar de um tema simples, né, assim que a gente pode sintetizar, a origem da humanidade, dentro dessa perspectiva maior aí que está lá registrada no túmulo do nosso codificador, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, nós fazermos um recorte para entendermos um pouco da nossa origem, né? Nós, seres humanos, de onde nós surgimos. E esse é um questionamento que sempre acompanhou a humanidade, e em todas as suas feições de abordagem nós vamos encontrar especulações, nós vamos encontrar expectativas, nós vamos encontrar afirmações. O certo é que a gente não tem ainda, seja por qual viés for, elementos suficientes para fechar a questão. Mas já temos elementos para entender um pouco, para registrar, tirar uma fotografia de um determinado momento da evolução, que vai nos levando na direção da origem e que a gente pode compreender. Com o avanço da humanidade, com o avanço da ciência, houve, sem dúvida nenhuma, uma ampliação dessa nossa perspectiva, a capacidade de leitura do tempo, das ocorrências ali pelas estruturas do solo, pela presença do carbono. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a ciência já consegue nos dar elementos interessantes que são confirmados nas suas
nas suas novas pesquisas, nas viagens estelares, no desenvolvimento da tecnologia em torno do orbe, com toda a utilização de satélites, o magnetismo, os corpos celestes. Então, tudo, em certa monta, vai confirmando aquilo que a ciência, de forma segura, já conseguiu nos informar. Nós, quanto ao surgimento do ser humano, nós tivemos, em determinado momento da história, ali a teoria da evolução, né, mais associada à figura de Charles Darwin, que nos trazia a ideia de que o ser humano, na realidade, é uma síntese de um processo evolutivo que começou nas espécies mais primitivas que nós temos na Terra. Um encadeamento evolutivo que, quando se faz uma análise hoje ali da embriogênese, do período em que o embrião vai se desenvolvendo, a gente verifica uma etapa do ser humano que vai correspondendo a seres que estão num grau evolutivo menor. Só que eles param e a gente avança. Então, há uma certa confirmação. A ciência conseguiu registrar o reflexo material deste processo de evolução. A gente sabe, no Espiritismo, que a evolução se dá no encadeamento entre as dimensões física e espiritual. Não é por outra razão que nós vamos encontrar na bela obra do Espírito André Luiz, um dos livros, Evolução em Dois Mundos, mostrando assim as inteligências espirituais supervisionando, direcionando, coordenando todo o processo de evolução da vida em nosso planeta e sendo ali administradores desse processo. Então, o que a gente vê aqui na matéria é um resultado, um reflexo daquilo que é determinado e coordenado por inteligências superiores, que estão sob a condução, a direção de Jesus, que é o governador do nosso orbe, governador do nosso planeta. Mas aí, o que é que a gente pode extrair da nossa tradição cristã, tradição judaico-cristã? O cristianismo se formou, né? Embora Jesus não tenha vindo na concepção de muitos, e nós concordamos com isso, trazer uma religião, formar ali institucionalmente o cristianismo, ele se formou tendo como uma base inicial daqueles que assim fizeram a tradição judaica. E a partir daí, e com as luzes que a doutrina espírita nos traz, como está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando que nós vamos encontrar o Espiritismo por toda a história, como doutrina a partir de 1857, mas como manifestação da espiritualidade, nós vamos sempre encontrar o Espiritismo, é uma outra feição que é dita lá. E ele lança um farol para a frente, para nos ajudar a avançar, mas também luzes para que a gente possa revisitar o passado e compreender coisas que até então nos eram incognoscíveis, a gente não conseguia entender, compreender, ou que a gente compreendia errado, fazia muito mais uma dedução a partir dos pilares que tínhamos do que uma verdadeira apreensão da realidade. Lembremos lá a fala de Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, quando vai falar do amor, e fala que, em parte, nós profetizamos, e, em parte, nós vemos. Então, ele vai nos dizer que no nosso processo de evolução, em parte, a gente intui ainda, que é uma forma de apreensão da realidade, outra parte a gente deduz, e a dedução ela pode estar equivocada se os elementos que me serviram para a dedução, eles estão firmados em bases equivocadas. Mas chegará o momento em que nós vamos saber, vamos ver, vamos entender a obra divina, vamos conhecer Deus em espírito e verdade, como disse Jesus lá, aquela mulher no poço, à beira do poço de Jacó. E então a gente pode fazer, a doutrina espírita nos ajuda a nos aproveitarmos, no bom sentido, daquilo que a ciência seguramente já consegue nos oferecer, mas acrescentar a visão espiritual, introduzir o elo que falta ali.
Então, sem dúvida nenhuma, de Charles Darwin não estava errado na identificação de que há, sim, nos corpos materiais que servem de manifestação da vida, um encadeamento evolutivo, uma evolução a partir de uma espécie anterior. Ele estava certo nisso. O que falta ali é justamente a compreensão do ingrediente espiritual, que é o protagonista no processo, porque o espírito evolui, a matéria, na tradução, nos dizeres do Livro dos Espíritos, se intelectualiza, ela vai se sofisticando, mas existe o elemento que vai protagonizar, que é o espírito. Os dois elementos básicos criados por Deus, gerados por Deus, o elemento material e o elemento espiritual, que se encadeiam, e o espírito ali, se utilizando da matéria, vai evoluindo. Tem uma expressão, uma frase de Carl Sagan, que na década de 80 ele apresentava, aquele cientista físico, biólogo, astrônomo, astrofísico americano, falecido em 1996, em uma série Cosmos, né, que ele ajudava, numa linguagem mais acessível, mostrar as belezas da criação. E ele dizia, se você quiser fazer uma torta de maçã a partir do zero, você deve primeiro criar o universo. Isso é interessante, porque ele dizia, olha, como é que eu faço uma torta de maçã? Não, você vai pegar a maçã, você vai pegar lá a farinha, isso, o açúcar, os ingredientes que a gente identifica. Então, por que eu vou criar o universo? Sim, mas de onde é que veio essa farinha? De onde é que veio o açúcar? Ah, não, foi a maçã, não foi plantado pelo agricultor. Sim, ele plantou com o quê? Com a semente. E a semente saiu de onde? De outra maçã, né? E a maçã do pé de maçã. Sim, mas quais são os elementos que compõem ali? Aí sim, os elementos, a molécula que compõe a maçã, sim, tal. Quais são os átomos? Sim, tal. De onde é que vieram? Não, estão na natureza. Sim, mas vieram de onde? A Terra surgiu de onde? O carbono veio de onde? Onde é que veio o nitrogênio, o oxigênio? E aí ele vai nos fazer ver isso. Olha, o carbono, ele não é formado na Terra. A Terra, quando foi formada, já ali foi formada, houve um aproveitamento de uma matéria-prima do universo. Ela não foi, né, na visão científica, ela não surgiu do nada. E o carbono, ele se origina a partir da morte de grandes estrelas, em eventos catastróficos, ali conhecidos como as supernovas. Então, vejam, e aí ele falava, nós somos decorrência de poeira, somos originados da poeira estelar. O nitrogênio que está no nosso DNA, o cálcio que está nos nossos dentes, nos nossos ossos, o ferro que está em nossas células. Nós fomos feitos no interior de estrelas mortas, né, desse acontecimento. Somos feitos da poeira estelar. Então, a matéria que nos forma, ela vem desde antes da formação da Terra. Nós nos aproveitamos daquilo que a Terra tem, mas veio antes. Então, esse encadeamento, ele né, do elemento material, ele é uma prova científica. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu vi aqui uma mensagem dizendo que não estava bem. Não sei se é só para uma pessoa ou se é para todos. Está bem, né? Então, no elemento material, nós vamos, de fato, ter que ir voltando até o Big Bang. Então, é interessante. No Livro dos Espíritos e também a Gênese de Allan Kardec, quando nós vamos ter ali os esclarecimentos acerca da reencarnação, e no próprio Livro dos Espíritos há um momento em que Allan Kardec trata da ressurreição da carne, né, da tradição católica, e os Espíritos vão nos dizer que, na realidade, aquilo que é uma informação alegórica, que foi introduzido na liturgia católica, porque quando a gente vai em Paulo, e ele fala lá na Carta aos Coríntios também, que há corpo físico, e há corpo material, e há corpo espiritual, semeia-se corpo físico, ressuscita-se em corpo espiritual. Então, Paulo fala que essa ressurreição do espírito, esse ressurgimento do espírito após a morte, é em corpo espiritual, é corpo perispiritual. E então traz esse elemento.
Mas quando Allan Kardec vai trazer uma nota que fala da impossibilidade da ressurreição da carne, porque a ressurreição, o ressurgimento do espírito em nova carne é possível, mas da carne é impossível. Justamente por isso, porque a partir do fenômeno morte, ali o corpo ele vai se decompondo e aqueles elementos, as moléculas, os átomos, eles vão fazendo parte da alimentação daqueles elementos ali, que servem na decomposição do organismo. E a gente estuda em direito, na tanatologia, quais são os vermes, né, que, se presentes no organismo, vão representar que tem uma semana que faleceu, se tem 2. Então, existe toda uma vida que se alimenta daquele corpo morto, ou seja, vai passar a compor os elementos químicos ali daquele bichinho, que depois vai virar adubo, vai morrer, vai servir de alimento para o gado, vai virar capim, depois alimento para o gado, depois vai fazer parte do organismo do gado. E algo interessante que Kardec coloca: nós podemos ter hoje, na nossa composição, elementos atômicos que nos compõem os nossos corpos, que serviram aos primeiros seres desde a época da criação. A gente pode estar na nossa composição aqui elementos de figuras da história de 2.000, 3.000 anos, porque é tudo sendo reaproveitado. Então não tem como você renascer e recompor no dia de juízo final aquele carbono que serviu, aquele átomo de carbono, de oxigênio. Não tem, porque ele já está sendo utilizado aí, tanto nas composições inorgânicas como orgânicas. Então, isso existe. Há um livro, uma obra também, que é um best-seller, bem interessante, assim, que traz uma visão agradável de ler sobre a origem da humanidade, que é do Yuval Noah Harari, né, esse escritor israelense. Foi publicado há mais ou menos 10 anos, Sapiens, uma breve história da humanidade. Mas é uma perspectiva material. Ele tira foto daquilo que nós capturamos aqui, com muita riqueza de detalhes, com grandes reflexões. Mas aí nós somos convidados a ir além e buscar saber, não, mas a gente sabe que a nossa morada teve um início, em determinado momento em que a Terra passou a existir, também a vida orgânica passou a existir. Então, construiu-se a casa, depois vieram os moradores. Mas como é que isso surgiu? Onde é que entra Deus aí? Onde é que entra Jesus? Onde é que entra a espiritualidade? Como é que isso se deu? E a gente vai para Gênesis. Gênesis de Moisés, o livro ali que inaugura a Bíblia, o livro que traz ali a síntese da tradição judaica sobre a ideia da criação. E logo no primeiro capítulo, tem lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ótimo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então fala ali já de um elemento, criou a terra, mas já tinha um elemento material ali, que eram as águas, simbolizando esse elemento inicial, primeiro, em face do qual Deus ali passeava, pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, chamou essa separação, e chamou as trevas de noite. E foi aí o primeiro dia, a tarde e a noite do primeiro dia. Com o avanço da ciência e com as informações dos espíritos que nós encontramos lá em A Gênese de Kardec, nós vamos ter essa confirmação de que esses dias da criação representam períodos muito mais longos de evolução da Terra, do seu elemento material, e também do elemento orgânico. Então, ali é uma síntese. É tipo aquela história que a gente conta para a criança. Como é que eu nasci? Não, seu pai colocou uma sementinha na barriga de sua mãe, ou Deus quis e mandou uma cega. É uma forma alegórica de se falar uma verdade para alguém, para uma coletividade que ainda não tinha condição de entender, até por falta de elementos sobre o conhecimento do cosmos, dos elementos que nos formam. Imagina o povo lá no início, que não tem nem a menor compreensão de nada, não tem base ainda. É como eu querer me matricular num curso de pós-doutorado sem ter feito ainda
né, nem a alfabetização. Eu preciso saber ler, eu preciso ter a capacidade de compreender, de raciocinar, de refletir. Tenho que ter elementos onde eu vou me fixar e, a partir dali, olhar para mais adiante. Então, traz ali uma verdade, mas com elementos alegóricos e com elementos ali que estão escondidos sobre a história da humanidade, que não começa na Terra, para a maior parte de nós, ou quase a totalidade de nós. Quando nós vamos para o Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos, né, nós temos o primeiro capítulo, que vai falar de Deus, nós temos o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo, o capítulo 3, que fala da criação, primeiro um tópico sobre formação dos mundos, depois formação dos seres. Em A Gênese, Allan Kardec aprofunda muito. No livro Doutrina e Escola, nós vamos de Chico Xavier, com textos de diversos espíritos, nós vamos ver um texto ali que fala do primeiro capítulo, e mostra quando Kardec já estava com todo o material que ia compor a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele não sabia por onde começar, estava em dúvida. Ele tinha um material, mas precisava organizar. E, num primeiro momento, no seu raciocínio, ele talvez tenha pensado em colocar primeiro uma abordagem mais científica, ou então uma abordagem mais filosófica, para vencer, como estratégia para vencer a resistência contra o discurso religioso de então, meados do século XIX, na França, né? Pós ali todos aqueles eventos danosos em que nós mal utilizamos de maneira muito ruim a mensagem de Jesus, o nome de Jesus e de Deus, cruzadas, Inquisição. Então, ele teve esse pensamento, mas ele não sabia, fez uma prece fervorosa, e ali Emmanuel registra que naquele momento ele sentiu-se como se iluminado, e então, no íntimo da sua alma, ouviu uma frase dizendo assim: não menosprezes a fé, não inicies a obra de redenção da humanidade sem a bênção divina. Então, por isso que colocou como o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos de Deus, né? E a primeira questão, que é Deus. Mas quando nós vamos aqui, numa primeira abordagem, falar do capítulo 3 da criação, já tem na questão 50, Allan Kardec perguntando: a espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Depois ele pergunta na questão 51: poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos a que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. E aí Kardec faz uma consideração sobre essa resposta. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam o nosso mundo. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, Adão marca um período de início civilizatório da Terra. Mas o próprio Kardec, numa dissertação, os espíritos, né, através de Kardec, ao final do capítulo, vai nos mostrar que não haveria como, pouco tempo depois, assim, alguns poucos séculos depois, a humanidade está tão espalhada pela Terra, ao ponto de você ver na Índia, na China, populações já bem estabelecidas e avançadas nas suas estruturas e edificações, se você contar para trás até a época de Adão, 4.000 anos antes de Cristo. Não haveria tempo para as mutações orgânicas que geraram as diversas etnias, em que você vê as diferenças fenotípicas tão marcantes na Terra, né, de povos que tiveram seu desenvolvimento em regiões frias, com pouco sol, e aqueles povos que foram se desenvolvendo em regiões mais quentes, de um terreno mais árido, e que o corpo foi se adaptando àquilo ali. Não haveria tempo para isso. Então, é uma alegoria. Lá mais adiante, nós pulando para a questão 172, quando Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, pergunta sobre
essa nossa transmigração, essa encarnação nossa em mundos diversos, na questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? Nem todas, respondem os espíritos. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós, e aqui é interessante, mas não teve lá evolução, não teve do primata? Sim, os organismos que foram evoluindo até chegarem a um momento que estavam adaptados, correspondentes às necessidades para a encarnação de um espírito. Antes, utilizavam-se daqueles corpos princípios espirituais em evolução, em processo de individualização, em processo de avanço dos sentidos, do seu intelecto, da inteligência, mas ainda não eram espíritos no seu sentido daquele que alcançou o grau de individualização e que recebeu a chancela da razão, com a qual vem os primórdios do nosso livre-arbítrio. Então, nós mergulhamos na Terra, em nossa, talvez, quase totalidade da população da Terra, tendo iniciado o nosso périplo evolutivo como espíritos em outros orbes. Na Terra, houve, sim, o surgimento da vida orgânica, os corpos orgânicos, que foram evoluindo, e em determinado momento teve um corpo ali, agora sim, agora serve para espírito. Até então não servia para espírito, né, no sentido próprio da palavra, daquele que já se individualizou e recebeu a chancela da razão. Mas seguindo aqui no Livro dos Espíritos, questão 176. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Ou seja, encarnou em outros planetas e agora pode vir para a Terra? Resposta: sim, do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se nos outros. Então, na questão seguinte, assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez, há muitos, e em diversos graus. Tem gente chegando agora. E na transição planetária, a gente tem visto nas obras de Divaldo, Manuel Flamengo de Miranda, espíritos vindo ali da região de Alcione, em que vêm comprometidos com o avanço do nosso orbe, espíritos que nunca, talvez na sua quase totalidade, encarnaram na Terra. Vieram aqui como trabalhadores da última hora também, para nos ajudar no nosso processo de evolução, colaborando com os avanços que já tem. Outros estão chegando, progrediram, saíram lá de planetas primitivos, agora já avançaram, talvez, em um tanto quanto no planeta de expiação e provas, e agora você chegou no nível da Terra. Outros foram, como muitos de nós, degradados, estavam num planeta que estava a evoluir, o planeta subia de nível, nós não subimos juntos, então vamos ter que passar você agora para repetir numa escolinha aí, planetária, que tem o mesmo padrão que nós tínhamos e estamos deixando, e a gente vem degradados em razão disso. Então, olha, a gente pode vir uma primeira vez, a gente pode estar em muitas vezes, e aí Kardec traz ali, faz esse veículo da curiosidade de todos nós, que talvez não fosse nem a dele, mas como professor ele coloca. Pode se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra, e os espíritos nos dizem, questão 76b do Livro dos Espíritos, isso não teria nenhuma utilidade, ia servir apenas para a nossa curiosidade, né? E aí eu encontrei também numa revista espírita, uma edição de outubro de 1862, algo interessante. Há ali uma comunicação de um espírito, o espírito fala, aqui é a minha primeira encarnação na Terra. E Kardec depois pergunta aos benfeitores espirituais da reunião mediúnica, é verdade isso? É a primeira encarnação dele? E olha qual foi a resposta dos benfeitores espirituais. Sua primeira encarnação na Terra é possível, mas como espírito, não. Ou seja, os espíritos admitiram, ele pode estar pela primeira vez, encarnado, esse espírito, a sua última encarnação foi aqui na Terra e teria sido a primeira dele na Terra. Mas não a sua primeira encarnação como espírito. Ou seja, ele já evoluiu em outro local. Aí segue uma explicação. Em suas primeiras encarnações, os espíritos encontram-se num estado quase inconsciente. E este
embora pouco adiantado, já está longe de sua origem. Ou seja, nas primeiras é muito mais instinto, já é ali, mas está começando, mas já está muito longe da origem. Mas é um desses espíritos bons, né? Esse que falou aí, que seguir o caminho do bem. Seu progresso será rápido, pois não terá de se despojar senão de sua ignorância, nem lutar contra as más tendências dos que trilharam o caminho do mal. Numa outra edição da Revista Espírita, de 1864, é interessante também. Um leitor da Revista Espírita mandou uma pergunta para Allan Kardec, assim, não é, eu acho interessante essas perguntas, a pessoa fica elaborando, né? Interessante, assim, na primeira encarnação, a gente ainda não tem noção do bem e do mal. Nós acabamos de receber o nosso livre-arbítrio. Como é que eu vou agora ter responsabilidade na primeira encarnação pelos meus erros? Eu tenho que primeiro errar. Essa primeira é igual quando existe bota um radar num lugar diferente, uma norma de trânsito nova, aí vem lá a Secretaria de Trânsito, vamos fazer aqui uma campanha educativa, né? Você está errado, mas não vai tomar multa agora. Então, ele pensou assim, e ele perguntou, não seria correto ser responsabilizado só quando você começasse a errar a partir da segunda encarnação? Aí Kardec vai fazer explicação, diz que, na realidade, a gente pouco sabe da primeira encarnação, ninguém o sabe. A gente só sabe que somos criados simples e ignorantes a partir de uma base comum, e que no primeiro momento é muito mais instinto, que é muito mais razoável que a gente realmente só venha a ser responsabilizado de uma maneira mais intensa. Lá muito para frente, as primeiras é só para a gente se assenhorear da nossa capacidade de decidir, de já perceber os efeitos negativos das nossas escolhas equivocadas. Mas aí ele vem e fala algo interessante. É erro admitir que as primeiras encarnações humanas ocorram na Terra. A Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Isso é a época de Kardec. Os mais atrasados seres humanos que se encontram na face da Terra já se despojaram dos primeiros coeiros da encarnação. E nossos selvagens estão em progresso, comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar neste globo. Julgue-se agora o número de existências necessárias a esses selvagens para transporem todos os degraus que os separam da mais adiantada civilização. Todos esses degraus intermediários que se acham na Terra, sem solução de continuidade, e podem ser seguidos observando-se as nuances que distinguem os vários postos. Só o começo e o fim aí não se encontram, e o começo se perde para nós nas profundezas do passado, e não nos é dado penetrar. Aliás, isto pouco importa, pois tal conhecimento nada significaria para nós em termos de evolução. O nosso raciocínio final vai ser no sentido de que há, sim, um ponto sobre a origem que é importante e que é o ponto essencial. Porque antes disso, a gente vai... Não, mas aí foi o Big Bang. E o Big Bang, a teoria materialista, e confrontada com a explicação espírita, elas têm ambas um problema comum, que é a origem, para nós compreendermos a origem. Porque fala, não, foram ali, existiam dois átomos que estavam, e houve um terceiro e gerou uma reação nuclear. Sim, eles surgiram de onde? Esses elementos, esses ingredientes aí, para você fazer a receita universo, né, o bolo universo, surgiu de onde? É razoável para você que tenha dois átomos lá, eles se batem e gere toda essa energia? Então, na realidade, é um exercício de humildade. Você fala, eu consigo registrar daqui para frente. Daqui para trás eu não consigo. Mas do que já foi sendo desenvolvido, eu tenho que reconhecer. Gente, tem uma inteligência aí poderosa por trás disso. Porque quanto mais a gente conhece o universo, mais maravilhoso ele é. Mais fantástico ele é. Então, as maravilhas do universo nos levam cada vez a ampliar a nossa expectativa acerca da grandiosidade do Criador. A gente pode admitir, mas saber exatamente como ele é mais difícil. Então, quanto mais você conhece o universo, mais você vai ver as maravilhas sobre a criação, sobre o Criador. E aí, há de se perguntar, tem quanto tempo, então,
que existe vida inteligente na Terra no sentido de espírito. Há quanto tempo encarnam espíritos na Terra e daí para frente eles reencarnam? Quando foi que aconteceu isso? Até então a gente tem princípios que estão ali entre os primatas e entre os animais, mas que houve aqui, chegou na Terra a vida inteligente, espíritos com a chancela da razão, com a capacidade de raciocinar de maneira mais apurada, de ter o livre-arbítrio já inicial e sofrer, né, as primeiras consequências dos seus atos, para que com essas consequências pudessem ter uma escolha lá na frente. E aí nós vamos para o livro Libertação, de André Luiz, através de Chico Xavier. No primeiro capítulo, que tem o título Ouvindo Elucidações, é uma palestra de um benfeitor espiritual chamado Ministro Flacos, mais um dos ministros de nosso lar. E em determinado momento da sua palestra, que é aspeada por André Luiz, o ministro Flacos falou ali para aqueles ouvintes e André Luiz compartilhou conosco. Olha o que ele nos disse. Expressando-se coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente, ele colocou ali um precisamente, 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, ou seja, com aquelas ferramentas lá que ele fazia de pedra, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Ou seja, ele não perdeu a oportunidade de nos trazer uma reflexão moral. Evoluiu tanto, mas ainda continua com equívocos. Continuamos a reproduzir ali aquela relação de Caim e Abel, que sintetizam essa psicologia humana no seu início, a família inicial, em que o ciúme, a inveja, o egoísmo estão ali, e aquele que não consegue fazer, fica-se triste, e a tristeza maior é sua diante da alegria e do êxito do outro. Mas eu acho muito bonita um texto que fala da criação, e está no Novo Testamento, que é trazido, é o texto de abertura do Evangelho de João. E João vai nos anunciando algo que Emmanuel nos aprofundou em um livro A Caminho da Luz. Olha como João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, inaugura o seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João, o Batista, o anunciador, o Elias redivivo que viria anunciar o Messias. E aqui fica claro que essa luz, esse verbo do princípio, essa luz que João fala, que saiu do seio de Deus, ele está falando de Jesus, o verbo da criação. Não era ele, João, a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha essa frase, a luz, o verbo e a luz da criação, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha a origem. O mundo foi feito dele, o verbo e a luz da criação. Veio para nos dar essa capacidade de conhecer a Deus.
todos nós que não viemos da carne, não viemos do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha, Jesus, aquela frase, antes do que vós fosseis, eu já era. Antes do que o mundo tivesse sido criado, Jesus já era Espírito puro. Muito possivelmente, antes de que nós, cada um de nós, tenhamos sido criados, sabe Deus quando e só Deus, Jesus já era Espírito puro. E aí, João, na sua fala poética, bela, mas cheia de verdade, nos traz a isso. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, ele nos traz Jesus como este hífen de luz que nos liga a Deus, que nos fala da nossa criação e que nos ofereceu a nossa casa planetária. Aí, quando a gente vai para Emmanuel e a Caminho da Luz, destrincha essa fala de João Evangelista. Nós vamos ver lá ele falando da formação da Terra, o primeiro capítulo, a Gênese planetária, a criação do planeta. E vai nos falar dessa deliberação de espíritos nesse sentido. Depois, no capítulo 2, vai nos falar da organização da vida. O primeiro, nós ainda temos o mundo inorgânico, sendo preparado, sendo criada a sua atmosfera, passando por processo de resfriamento. No segundo capítulo, vem o momento em que já existe uma atmosfera adaptada à vida orgânica, o protoplasma é lançado no fundo dos oceanos e os primórdios da vida vão surgindo. A partir do terceiro capítulo, vem falando do desenvolvimento dos povos, as raças adâmicas, no capítulo 4, os egípcios, depois a Índia, e daí por diante. E na introdução, eu vou pedir licença aqui para ler alguns trechos da introdução e dos 2 primeiros capítulos. Emmanuel já nos apresenta o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Olha o determinismo do universo, amor e a lei de amor e o bem. Então, é para isso que nós somos atraídos. O deotropismo, essa nossa atração para Deus que representa o amor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal, o abraço universal. Ele, Jesus, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Lembremos do Fiat Lux, passa-se a luz e a luz se fez. Ah, mas foi simples assim? Onde estava essa luz ali no princípio do nosso mundo? Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo de Jesus é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Mas a abertura da obra, ela é linda demais. Ali falando da Gênese planetária, porque ela nos ajuda a entender o local de Jesus. O Livro dos Espíritos já nos dizia que Jesus é o Espírito mais puro, perfeito, que nos foi dado por Deus para que nós seguíssemos, para nos servir de guia e de modelo. Mas aí vem Emmanuel e nos fala que no plano espiritual rezam as tradições que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade. E esta comunidade é composta por espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, de Deus.
E um dos integrantes dessa comunidade é justamente Jesus. E é na mão desta comunidade, da qual Jesus é um dos integrantes, que estão as rédeas em que se conservam toda a vida do nosso sistema e que são diretoras da vida das coletividades planetárias. E ele vai nos dizer que somente 2 vezes, depois mais adiante fala de uma terceira, teve-se conhecimento de que essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos do nosso orbe, ligados à direção do nosso planeta. A primeira verificou-se justamente quando o orbe, e aí eu destaco porque fala da formação do nosso planeta, se desprendia da nebulosa celular. Ou seja, o nosso planeta saiu de uma partezinha lá que foi expelida do Sol. Olha Carl Sagan lá com a sua razão. Mas quem é que extraiu esta parte da nebulosa solar? Senão uma comunidade de espíritos, e aí em específico no tocante à Terra. A condução do processo por Jesus, auxiliado por trabalhadores superiores. Então, a primeira reunião foi justamente quando a Terra se desprendia como nebulosa ali, uma nebulosa partindo do Sol, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e ali servisse mais adiante para a formação. A segunda reunião foi justamente para deliberar a encarnação de Jesus na Terra. Jesus que já reencarnara em muitos lugares, mas ali era a sua primeira encarnação na Terra, no tempo que nós sabemos. Ainda no primeiro capítulo, há um tópico com o título de O Divino Escultor. E eu vou pedir licença a vocês para ler, porque ele é poético e científico e espiritual. Ao que nos diz, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Aqui já é depois de milênios de anos, já é um momento de resultado do trabalho na Terra. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Olha Deus autorizando e Jesus pegando. Quem foi que ofereceu a matéria-prima? Deus. Quem foi o divino escultor? Jesus. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor e claridade e também justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Olha aqui a física, né? A porção da física, que é uma lei universal, que seria adaptada, adequada a este momento da Terra ali de formação e os momentos. Olha, estabeleceu, junto com os seus exércitos de trabalhadores, os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. As leis físicas são ferramentas nas mãos da espiritualidade superior. A espiritualidade, a realidade espiritual, não nega a física, pelo contrário, a utiliza como ferramenta. Naquilo que nós não entendemos, é porque é uma parcela aí que nós ainda não conseguimos apreender, mas tudo está dentro de uma ciência superior, de uma ciência divina. E ali, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Jesus organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosfera adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrasse convenientemente os raios solares. Olha, a camada de ozônio, que a gente às vezes, mal barata aí, ela foi planejada pela espiritualidade até a sua altura, a sua condensação, para preservar e possibilitar a vida.
manipulando-se a composição precisa para a manutenção da vida orgânica no órgão. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Mais adiante, no tópico O Verbo na Criação Terrestre, Emmanuel coloca: a ciência do mundo material não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Eu fico pensando, imagine a superioridade desse ser, que a gente pensa na forma que viveu ali em Israel, mas que manipulava energias telúricas, saídas do Sol. Qual o tamanho desse foco de luz irradiante, desse foco de amor e de pensamento, que transcendeu a forma e só a toma, quando é necessário, por misericórdia e bondade, se fazendo pequeno para ser percebido pelos pequenos? Jesus, veja a grandeza de Jesus. Mas ele fala que a ciência não viu as suas mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, toda a evolução natural, que não, assim, ó, existe aí um automatismo evolutivo da natureza. Não, ali são só os reflexos da manipulação dos espíritos superiores. Existem, é claro, as leis que geram esse automatismo a partir do que foi como um computador que é programado para respostas em determinado sentido, mas foi programado por uma inteligência humana, espiritual. E vem aí, ele que já era ali, no início, na introdução, dito por Emmanuel como verbo da criação, aquele verbo que lá pairava sobre as águas, que João também falava, vem agora Emmanuel e fala: mas o seu amor foi o verbo, lá atrás, melhor dizendo, a luz da criação, Fiat Lux, e agora vem Emmanuel nos dizer: mas o seu amor foi o verbo da criação no princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então vejam aí, Jesus como a luz do princípio e o verbo da criação. Mas não foi Deus que criou a Terra? Sim, foi, mas através de um dos seus filhos, de um espírito puro. Da mesma forma que um empreiteiro pode dizer: eu construí aquele prédio, mas foi você que foi lá e colocou o tijolo? Não, eu dei os elementos, eu contratei as pessoas, mas o prédio foi construído. Então, a vontade, a causa primeira foi a minha vontade, mas quem materializou foram outras inteligências. Quando nós avançamos, vamos ver no tópico as construções celulares, a informação de Emmanuel que, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. E aí vai nos falar, ó, as formas de todos os reinos da natureza foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, ensinando as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia divina, pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço de elaboração paciente das formas. E aí depois ele vai falar: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, né, inutilmente, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-lo no espaço e no tempo. Compreendemos, olha a compreensão de Emmanuel, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Olha o elemento que Emmanuel nos traz. Aqueles espíritos, e a gente sabe, no livro dos Espíritos falam, não, Adão existiu, representou um dos primeiros homens. Eles marcam o quê? E aquela história do paraíso perdido. Eu estava no paraíso e eu não obedeci a Deus e eu fui expulso. E agora fui obrigado a trabalhar para ter o meu sustento, a lidar a mulher com a dor do parto, algo animalizado. Vai nos dizer que é uma lembrança atávica, intuitiva, daqueles espíritos degradados de outros orbes,
que pelas suas quedas foram convidados a participar ter a sua evolução continuada no planeta Terra. Daí a ideia, eu vivia no paraíso, e eu perdi o paraíso, agora eu vou viver numa vida mais difícil. Daí a ideia da metempsicose que se desenvolveu ali no Oriente, que traz a percepção de que é possível você regredir, ser humano e renascer como animal, dessa ideia de alguns revoltados que não aceitavam ter saído de um planeta que já se sutilizava mais e ter que continuar num planeta ainda muito hostil, como a Terra, passando ali de primitivo para planeta de regeneração. Só que ele vai nos dizer que existiram muitas experiências espirituais e, em determinado momento, houve uma consolidação, né, da linhagem definitiva para todas as espécies. Isso está ali em A Caminho da Luz, e daí para frente os corpos vão se desenvolvendo. Houve toda uma manipulação espiritual entre encarnações e desencarnações daqueles corpos primitivos, aqueles antepassados dos seres humanos. De uma geração para outra haviam saltos, porque mutações eram programadas na espiritualidade. O corpo perispiritual era sutilizado. E então Emmanuel fala que os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas, de braços alongados e de pelos densos. Até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente, dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, vejam aí o trabalho coordenado para que a Terra servisse de morada adequada para a chegada da humanidade espiritual aqui. Então, ao mesmo tempo que a Terra foi servindo de laboratório para as primeiras experiências de princípios inteligentes lançados naqueles ambientes ainda hostis, que estão no seu processo de evolução, evoluiu até certo ponto que já serviu de chegada para seres que já tinham feito esse processo em outras localidades. E a evolução se dá em dois mundos. Nós temos Jesus ali como aquele arquiteto divino, sob as ordens e autorizações de Deus, sobre a deliberação de uma coletividade de espíritos de natureza semelhante à sua, que formou a Terra a partir do Sol, e então veio prepará-la para a chegada de espíritos e para o desenvolvimento de princípios inteligentes. Vejam que quando nós saímos do nosso local de orgulho, de fanatismo religioso, de fanatismo científico, e unimos a ciência e a espiritualidade, a religiosidade, a religião na sua essência de religação com o divino, nós vamos ali formando, preenchendo as lacunas no quebra-cabeças da evolução. Mas aí eu volto. E a origem? E a origem? Porque até agora eu falei, nós estamos falando de um momento da origem da Terra, mas não da origem da matéria. Estamos falando da chegada do ser humano na Terra, mas não da origem do espírito. E a origem? E aí nós temos que voltar para aquela fala que Kardec ouviu. Não inicies a obra de redenção da humanidade sem a bênção divina. E aí a pergunta que ele fizera ao seu tempo, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É a causa do espírito, é a causa do princípio espiritual que se tornaria espírito, é a causa do princípio material que forneceu aqueles elementos para o Big Bang, que foi apenas um estalar de dedos, metaforicamente falando, em algum lugar da criação, para que mais uma espécie de enraizamento da criação se direcionasse por um lugar. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se saber a origem do mundo, se saber a origem do espírito é algo que não nos é útil agora e não nos é possível compreender, saber de onde nós partimos, que é Deus, isso sim é importante, porque nós vamos saber a nossa essência. Kardec perguntou aos espíritos qual a dedução que a gente pode tomar desse sentimento instintivo que todos têm da existência de Deus, desde os povos das matas
as civilizações mais avançadas, isso está no Livro dos Espíritos, uma das primeiras questões, e a resposta é, a dedução é que Deus existe, porque de onde viria esse verdadeiro sentimento íntimo que nós temos, se não de uma base que é a nossa sensação intuitiva, a nossa apreensão, a nossa impressão, que nos faz nos ligar ao Criador. E aí nós vamos ampliando. E à medida que a espiritualidade nos amplia um pouquinho a compreensão de Deus, a gente vai verificando, olha, esse que nos criou é grande. Tem aquela frase clichê, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. E nos domínios da humanidade, André Luiz nos diz, não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, o universo, que a gente conhece. Que a gente conhece, não, que a gente sabe que existe, porque conhecer ele falta muito ainda. O universo é a exteriorização do pensamento divino. Pensamento de cuja essência todos nós partilhamos. Em nossa condição, olha a nossa condição, de raios conscientes da eterna sabedoria. Dentro, é claro, do limite de nossa evolução. Então, o universo é a exteriorização do pensamento de Deus, cuja essência do pensamento nós partilhamos, na nossa condição. O que é que a gente é, Espírito? Raios conscientes da eterna sabedoria. Qual é a nossa matéria-prima? Deus. Ah, não, é o carbono. Não, isso aí é da vestimenta. Qual é a nossa matéria? Foi Jesus que nos criou? Não, foi Deus. Nós partimos de onde? Deus pegou alguma coisa? Não. Ele nos gerou dele. Ele nos gerou. Ah, mas qual é a composição dele? Aí, né, é muita pretensão. Vamos mergulhar no labirinto do qual não sairemos, porque nos falta um sentido, como nos foi dito por Kardec. Mais adiante, André Luiz, nos domínios da mediunidade, no primeiro capítulo fala da superestrutura dos átomos até a infraestrutura subatômica. Tudo, espírito e matéria, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, olha, isso aqui já é um delicioso problema de reflexão. Pensar Deus nessa grandiosidade, nós como um raio que partiu da mente de Deus e que daí ele, toma aí, eu estou lhe dando em semente um pouquinho de mim. Daí para frente você evolui. E há alguns anos eu fiz eu estava muito pensando em Deus, refletindo sobre Deus, e eu escrevi um artigo. Eu vou pedir a licença a vocês para encerrar, compartilhando essa minha reflexão sobre Deus e sobre essas nossas questões sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre a dúvida que a gente pode ter sobre Deus. E assim a gente reflete. Muito se fala dele. A humanidade, em geral, constrói-se tendo a sua existência, a existência de Deus, como uma baliza importante. Ainda que negado por muitos, a crença da maioria faz com que, mesmo que hipoteticamente, ele seja considerado e condicione boa parte da vida social. De fato, e a gente vê vários filósofos aí modernos, tudo que falam assim, eu sou materialista e tal, mas ele fala, Deus faz brincadeira com o nome de Deus, ele reconhece a importância da religião, então, mesmo que hipoteticamente, Deus integra a sua vida social. De fato, como imaginar o surgimento da inteligência, das leis naturais, do magnetismo, do Sol, dos astros, dos satélites, dos planetas e tudo mais, sem a existência de uma inteligência presidindo os respectivos processos? Como conceber a evolução das espécies e a tendência natural de tudo o que existe de avançar e de se adequar às condições que se mostrem mais favoráveis, sem que uma inteligência esteja no comando? No entanto, se é difícil, ou mesmo impossível, conceber com um mínimo de racionalidade que tudo o que existe é fruto do acaso, inclusive as leis naturais que fariam esse acaso dar certo, não é fácil compreender a natureza deste ser, que coordenaria a criação e a sua evolução. Veja que aqui a gente faz uma reflexão ainda naquele lugar de hipótese, né? que para nós é uma verdade, mas para aquele que lê, vamos falar aqui como hipótese, pegando lá o método socrático, o desenvolvimento que Kardec faz também. É difícil negar a existência dessa inteligência, tudo tão harmônico, evoluindo, perfeito, vindo do acaso, é impossível negar. Mas também compreender
essa grandiosidade, esse ser que nós estamos mergulhados, também não é fácil. Convenhamos. E dizer que não é fácil não quer dizer que nós não admitamos, porque o que nós já sabemos e compreendemos é muito mais do que suficiente. E o problema maior está no ponto de partida, na origem. Porque ele quebra um paradoxo nosso. Admitir a existência de um ser inteligente, coordenando processos complexos, não é algo tão difícil. Ainda que numa escala infinitamente menor que o universo, ou multiversos, temos tal experiência com os líderes das nações, das grandes corporações e de inúmeras instituições da sociedade. E à medida que o tempo passa, a dimensão e a complexidade de tais processos aumenta e se aperfeiçoa. Então, a gente utiliza aqui as nossas estruturas menores para admitir que processos mais complexos são dirigidos por, em tese, em teoria, pessoas que estivessem mais preparadas intelectualmente e moralmente para tal. A gente sabe que na dimensão material esta não é ainda uma verdade. Na espiritualidade superior, sim. Mas isso teve um início conhecido, essa nossa história aqui, essas nossas estruturas. As primeiras formas humanas se concentravam apenas na manutenção da vida e perpetuação da espécie, fazendo uso, para tanto, do que a natureza oferecia, pouco diferindo isso dos primatas mais avançados. As primeiras espécies nossas pouco se diferiam das sociedades aí dos primatas. É certo que esse não foi o começo, mas de tal ponto em diante, há uma clara identificação da construção da inteligência humana e do incremento dos processos da vida, nos levando a maiores patamares de consciência da realidade à nossa volta, menores riscos diante dos acontecimentos naturais, prolongamento da existência e de forma mais proveitosa. Ou seja, raciocinar a partir dessa fotografia que a gente tem é tranquilo, a ciência já está conseguindo, a espiritualidade amplia. Antes disso, o homem era apenas mais um animal, sujeito a uma condução invisível, seja do acaso, para os materialistas, seja de inteligências que lhe eram desconhecidas. Com Deus, todavia, a história é outra. Ele, segundo as crenças mais racionais, crenças racionais, não teve ponto de partida, ou seja, não teve começo, sempre existiu. E aí eu pergunto, como assim? Como algo, para os materialistas e tal, ou como alguém não teve começo? E tem um outro complicador a esse entendimento, também relacionado ao ponto de partida, ou à sua ausência. Deus sempre existiu e nada evoluiu. A gente aqui tem, nossa missão é evoluir. Para que a gente encarna? Para evoluir, para chegar à perfeição, para dar sua contribuição na obra da criação. Está em O Livro dos Espíritos. Tem duas finalidades da encarnação. Permitir a nossa evolução através das provas, expiações, missões e tal, e se aperfeiçoando, chegar ao grau de pureza, de perfeição, e também colaborar na obra da criação. Mas com Deus não. Deus sempre existiu e sempre existiu perfeito. Ele nada evoluiu. Ele sempre existiu com o atributo da perfeição, que absoluta só a ele pertence. Então, por essa linha de raciocínio, ao fazermos uma contínua e incessante regressão pela história da Terra, vamos pensar aí, vamos pensar para trás. Antes da Terra, antes ali de tirar a Terra do Sol, antes do Big Bang, dos 13 bilhões de anos, né? Vamos voltando aí. Se nós fizermos uma regressão pela história da Terra e do universo, veríamos o desaparecimento de tudo que foi criado por Deus, até chegarmos ao momento em que só ele existiria. Porém, aí ainda existe um ponto de difícil resolução. Veja que o problema... Por isso que Kardec quis puxar os espíritos. Pare por aqui. Deixa eu lhe dizer alguns atributos de Deus e confirmar. Isso lhe basta. Querer saber mais é vaidade e não é útil agora. Porque a gente vai entrando e aí pisa em areia movediça e não consegue sair. Porém, ainda existe um ponto de difícil resolução. Se Deus sempre existiu e com o atributo da perfeição, ele teria permanecido inerte por um determinado tempo até iniciar a criação de tudo que existe, é racional crer que um ser eterno e perfeito permaneça ocioso
ainda que por um certo tempo, porque ele vai botar, não existia Terra, não existia Sistema Solar, não existia Via Láctea, não existia o nosso universo, não existe mais nada, só Deus, que ele sempre existiu. Aí ele ficou lá, não, eu vou ficar aqui um tempo aí, né? Vou criar o tempo, vou ficar um tempo sem fazer nada. Agora tá muito chato, não tem nada, não tem ninguém para eu conversar, então eu vou criar tudo. É racional crer que um ser eterno e perfeito permaneça ocioso, ainda que por um certo tempo? Como a resposta certamente será negativa, teríamos de admitir que Deus teria emprestado sua eternidade, que é um atributo seu, à criação, no sentido de que, como ele sempre existiu, também sempre esteve a criar. E a gente vai falar, então, sempre tem alguma coisa para trás? Sempre. Tem o universo? Tem. E antes do universo tem alguma outra coisa que o universo está dentro. E antes dessa coisa, tem alguma coisa ainda. Tem algo, tem algo, tem algo, tem algo, tem algo. E sempre vai ter, porque Deus sempre existiu, ele sempre criou. E na codificação há essa afirmação. Mas como é que eu fecho? Tem um paradoxo, tem que ter uma parada aí. Não tem. Vamos trabalhar para sermos espíritos puros, que quando formos, nós veremos e compreenderemos a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão e compreenderão a Deus. No Livro dos Espíritos também diz que a pureza vai nos dar essa capacidade de compreender Deus. Antes disso, a gente sente, deduz pela obra da criação. Logo, já encerrando o nosso raciocínio, o nada nunca teria existido, pois contrário à incessante atividade divina. O nada nunca existiu. E se o nada nunca existiu, eu pergunto, teve origem? De processos. Mas e a origem, assim? Se o nada nunca existiu? E aí eu estou deixando o problema para vocês. Depois, quando vocês chegarem à resposta, liga para mim, manda um zap. Patrick, descobri. Se o nada nunca existiu, como é que teve uma origem? A gente consegue identificar origens que não são origens na sua essência, a primeira, mas apenas a origem de determinados processos. O fato é que, quanto mais nós pensamos avançar nos raciocínios sobre Deus, mais verificamos que, em verdade, mergulhamos num labirinto sem saída, ainda, para um nível de compreensão da humanidade terráquea. Daí porque os espíritos disseram a Allan Kardec que nos falta o sentido necessário para a plena compreensão de Deus. Informaram-nos, contudo, que ao se tornarem puros, os seres passam a ver e compreender a Deus. Enquanto isso não ocorre, nós o sentimos e identificamos a sua existência através da sua criação. O certo é que, aí vamos ao frigir dos ovos, se ainda nos falta muito para compreendê-lo perfeitamente, já não é possível negá-lo, afigurando-se absurdo o entendimento de que o nada possa algo gerar, e mais, que o acaso possa gerar a inteligência. Até porque, se duas partículas iniciais se chocaram e deram origem ao Big Bang, gerador do universo, de onde mesmo partiram essas duas partículas? Fica a pergunta provocativa. Então, a única conclusão que nós podemos chegar é que Deus existe. E por que eu coloquei isso para o final? Porque nós precisamos fazer aquele caminho de volta do filho pródigo, voltarmos à nossa essência, deixarmos a nossa baixa autoestima de lado, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da perfeição, nós somos filhos do amor. O que nos separa de Deus está em prolegômenos, é o orgulho e a ambição, que funcionam como prolegômenos do Livro dos Espíritos, como uma barreira erguida entre o homem e Deus. Representam o orgulho e a ambição um véu lançado sobre as claridades celestes. E o cego, dizem os espíritos ali de prolegômenos, não pode se servir de outro cego para se fazer perceptível a luz. A ciência, o que é que a ciência nos faz? Nos aproxima de Deus. Já nos dizia Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E ele, na sua fala toda, sempre dizia que cada descoberta nova fazia ele revisitar a ideia de Deus e compreender mais, ficar maravilhado com o Criador. Então, nós não temos condição de saber em que momento foi a nossa primeira encarnação, quando recebemos a chancela da razão, quando desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. É possível avançar e saber o início da Terra? Sim. Do nosso sistema? Sim. Saber que a espiritualidade participa e tem um papel protagonista nesse processo? Sem dúvida nenhuma.
mas isso não vai nos ajudar tanto quando um necessitado estiver na nossa frente, quando a paciência nos for reclamada diante de um filho, quando o exercício da humildade também for reclamado diante de momentos em que eu me sinto diminuído, envergonhado por alguma razão. Mas saber que a minha origem é divina, que eu sou perfectível, e que, segundo a lição de Jesus, devo buscar me aperfeiçoar para me aproximar de Deus, isso sim é importante. E o elemento de conexão com Deus maior é o amor, porque é através do amor que nós vamos conhecer a Deus. João Evangelista nos disse na sua primeira epístola que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, que vamos nos aproximar cada dia mais da origem de tudo, da origem da humanidade, da origem de toda a matéria, que é Deus. Assim, mais próximos dele, nós todos seremos mais felizes e teremos esse conhecimento não apenas como algo para agradar às minhas curiosidades, mas algo para me servir de ferramenta no nosso processo de purificação. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, nos encha com a sua paz e muito obrigado pela carinhosa companhia de todos. Patrick, Dona Hélia, o seu microfone está desligado. Desculpa. Ô, Patrick, agradecemos essa palestra maravilhosa, essas palavras de luz que chegou até nós, e que Jesus continue te abençoando sempre, te acompanhando em toda a sua vida. Muito obrigada, foi maravilhosa. Muito obrigado, Dona Hélia, obrigado a todos. Patrick, nós vamos abusar de você mais um pouquinho e pedir que faça para a gente a prece de encerramento, por favor. Tá ok. Então vamos buscar, meus queridos irmãos, nos aproximar do nosso Criador, de Deus, Pai de todos nós, esse ser que é puro amor, que é puro sabedoria, e que é o grande elemento que nos une como irmãos, como filhos dele, como filhos de Jesus. Então que nesta hora possamos nos visualizar todos juntos, conectados espiritualmente, conectados a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, nosso dirigente espiritual, aquele que nos apresentou Deus amor e que sustenta o nosso mundo, nos sustenta com o seu amor. Que possamos ver Jesus como no monte, a cantar as bem-aventuranças, nos ensinando a orar, nos ensinando a ver Jesus com outros olhos, e sendo neste momento também este nosso hífen de luz, este nosso elo com o Criador. Que todos possamos nos fortalecer juntos, possamos fortalecer essa corrente de união, esta cadeia de fraternidade e de amor. Mestre Jesus, pouco temos, Senhor, a dizer neste momento de gratidão e de felicidade. Ao revisitarmos, Senhor, as lições que nos falam do teu amor para com a terra e com os seus habitantes, que somos todos nós, Senhor, ovelhas ainda rebeldes, nós nos sentimos, Senhor, ao mesmo tempo, menores e às vezes até envergonhados e constrangidos diante das nossas posturas que muitas vezes não revelam a valorização de todo o teu empenho, Senhor, de todo o teu amor e desses exércitos de trabalhadores do bem que te seguem e que te obedecem, Senhor, cumprindo a lei de amor. Mas também, Senhor, nós nos sentimos envolvidos pelo teu amor que não nos julga, que não nos cobra, que não nos impõe, que apenas, Senhor, nos envolve com o bálsamo de luz e de paz e nos convida sempre, Senhor. Ajuda, Mestre, para que nos momentos de dor, que nos momentos de desesperança, que nos momentos de tristeza, que nos momentos de depressão, que nos momentos de dor, de fome, de lástimas, de incompreensão, Senhor, que nós possamos vê-lo, que nós possamos senti-lo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor,
para que nós possamos ouvir o teu convite que não cessa jamais. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos fazer dignos e merecedores do trabalho na tua vinha, para o qual já fomos solicitados. Ajuda-nos, Senhor, para que através de ti, do teu amor, da tua bondade, da tua sabedoria humilde, da tua grandiosidade que nos acolhe, Senhor, que nós possamos também rever e ressignificar em nossos corações, em nossas mentes, aquele que é a causa de tudo, que é a causa de todos nós, aquele que é puro amor, aquele no qual, Senhor, nós nos encontramos mergulhados, mas muitas vezes ignoramos, sem ser por ele ignorados. Que possamos, Senhor, sentir este amor que sustenta o universo. Sentir, Senhor, esse amor que sustenta e gera a vida. Sentir, Senhor, este amor que nos impulsiona a brilhar, a servir e a trabalhar. Permite, Senhor, que com este envolvimento e com o teu auxílio constante, Senhor, nos conduzindo na estrada da verdade, da luz, nós possamos, Senhor, fazer cada um aquilo que nos recomendou, fazer brilhar a própria luz. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa chama não se apague. Ajuda, Senhor, para que nós possamos nos incorporar às boas obras que são da espiritualidade, para que também com o nosso humilde trabalho, Senhor, estas boas obras possam ser glorificadas. E Deus, nosso Pai, acima de tudo, possa ser honrado e glorificado. Abençoa-nos sempre, Senhor. Ilumina este evento que acontece, que leva tanta luz pela região do extremo sul da Bahia, Minas, Espírito Santo e por todos os recantos onde as possibilidades de hoje permitem. Ilumina cada trabalhador, Senhor, encarnado e desencarnado, a cada família, a cada um que é receptor dessa atividade, deste banquete espiritual, para que todos juntos, mesmo ainda nos cenários tristes, mesmo ainda nos circos romanos atuais, possamos estar juntos, com a certeza da imortalidade, glorificando a Deus e cantando hosanas às alturas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e por todos os séculos e séculos, sem fim. Que assim seja. Assim seja. Assim seja, gratidão. Obrigado a todos pelo sempre. Patrick, muito obrigado. Agradeço, e até amanhã, muito. se Deus quiser, que o palestrante de amanhã será o nosso querido André Seabra. E aí está presente. Até amanhã a todos. Beijo. Não, gente. Tchau, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.